Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cine Direito. Eu sou José Rodrigues, ou talvez não sei, quem sabe. É um spoiler do filme que virá agora, hein? Esse episódio será totalmente premiado novamente. Então vem comigo descobrir até o final esse bate-papo riquíssimo. E é claro, roda a vinheta aí. E hoje eu estou com o Dr. Flávio Bastos, é um prazer tê-lo aqui em nosso ciclo aqui de bate-papo sobre cinema, sobre direito. Juntando esses dois, vai ficar muito mais ótimo o nosso bate-papo. Obrigado, José, eu agradeço o convite da ESA, o seu convite para o teu programa, que é tão importante para a transmissão do conhecimento e da reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. E é claro que eu não poderia deixar de apresentá-lo, né? O doutor que é mestre em Direito, com pós-doutorado em Direitos Humanos, consultor e associado ao Frene Advogados, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola Superior do Ministério Público da União, membro assistente dos Conselhos de Defesa das Vítimas do Tribunal Penal Internacional, coordenador do grupo de pesquisa sobre justiça global na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acho que não poderia ser outra pessoa para conversar conosco sobre um filme muito tão obrigado. Importante que conta, né, a história do Brasil, que vamos falar já, fica comigo, hein? E é claro que, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu tenho um presentinho especial para você, doutor. Pode entrar o presentinho, porque eu acho que combina muito com o cinema. Não poderia faltar. Não poderia faltar uma pipoquinha. Sem dúvida nenhuma. Mas hoje vamos falar sobre um filme. Vamos revelar logo, não tem como não falar dele hoje nos dias atuais, né? O filme é o Agente Secreto, pelo diretor Kleber Mendonça Filho, e também, né, um ator ilustre ali que está ótimo, o Wagner Moura, e que também está concorrendo ao Oscar, doutor. Sim. E você vê o impacto que esse filme foi para o Brasil e para o mundo também, né? Ele foi aclamadíssimo em diversos festivais. E a história conta ali da época da ditadura militar, 1970. Né? Conta a história do Marcelo, protagonizado ali pelo o Wagner Moura, que ele viaja, ele faz uma viagem em seu Fusca amarelo, né? Tão simbólico aquele Fusca, até o estado de Pernambuco, mais precisamente ali na capital de Recife, com um único objetivo. Ele vai atrás do seu filho, ele vai atrás da sua história e ele vai atrás de comprovar algo que simbolize ali, seja o óbito da sua mãe ou a existência simbólica da sua mãe. É um filme incrível, que tem todas essas tramas da ditadura militar e casa muito bem com essa história que a gente vai analisar pela ótica do direito da família, não é mesmo, doutor? Sem dúvida. O filme, ele, além dessa riqueza do próprio cinema brasileiro, que para quem acompanha o cinema brasileiro não é novidade a qualidade das produções, e que agora, me parece, abre uma janela para o mundo conhecer melhor o cinema brasileiro, ele traz várias óticas que podem ser analisadas, desde uma ótica mais relacionada ao macro, à situação do Brasil durante o regime ditatorial militar inaugurado em 64 por um golpe, mas também essa perspectiva, os dramas familiares que ocorreram e ocorrem até hoje, né? Hoje é um regime democrático, mas na época sob o regime ditatorial. Então realmente é um filme riquíssimo. Sim, e você vê que, explorando mais a trama, são famílias, né? São famílias que são apresentadas ali no filme. Durante essa viagem ali do personagem Marcelo, ele chega como se fosse um hotel, uma pousada ali, da Dona Sebastiana, ela que está maravilhosa, né? A atriz está maravilhosa ali. E são famílias que estão ali alocadas e estão passando por aquilo, né, doutor? Por aquele, estão exilados ali, passando pela crueldade,
pelo terror que foi aquela época da ditadura militar. Eu acho que não só ali, né, naquele momento da ditadura militar, porque também tem outros personagens que vêm de outras guerras civis e outras questões ali que estão refugiados. Então é uma família que se encontra ali, na verdade, né, praticamente. É interessante. Bom, primeiro destacando, eu fiquei bem impressionado com o desempenho da atriz que fez essa senhora. Inclusive me chamou, porque o Wagner Moura a gente já espera, já conhecemos, né? Sim. Mas me chamou muito a atenção essa senhora, essa atriz, e o papel dela, com os outros também, né? Inclusive o filho do personagem. Mas é interessante pensarmos que nesta pousada, inclusive em algum momento eles se autodefinem como refugiados, né? Refugiado, até do ponto de vista do direito, é aquele que sai da sua terra natal, abandona suas raízes por fundado temor de perseguição e de perder a vida por razões étnicas, políticas, raciais, religiosas, etc. Então, veja que até esse aspecto me lembrou o filme. Né? E, de fato, pessoas que vivem um drama que, embora um drama que se abate sobre todo o país, se reflete diretamente sobre a vida particular de cada um. Agora, aqui eu já deixo um gancho, né? Você falou em família. Pessoas que não eram necessariamente famílias de sangue, mas que se conhecem e formam uma família diante da situação que eles enfrentavam. Sim, e eu acho que fica muito representado ali em cada cena, como aquelas pessoas ali que mesmo não tendo um laço sanguíneo estão próximas com um único objetivo, né? E a nossa próxima pergunta, como tem tudo a ver com a família, a gente vai ali focar na história do Marcelo. Ele que é o protagonista e ele que está ali numa jornada em busca, né? Ele é um personagem que ele atravessa praticamente, ele vem de um local distante até lá a região ali de Recife, que é uma busca pela identidade da mãe, né? Que ele atravessa atravessa todo o filme praticamente. Perfeito. E aí, do ponto de vista do direito da família, doutor, como o direito à ordem biológica e afetiva se relaciona com a construção da identidade pessoal daquele personagem? Existem limites jurídicos para esse direito de saber de onde se vem? Olha, José, a busca pela identidade, ela é um direito fundamental. Sim. Na realidade, decorre, dentre vários outros direitos fundamentais que são fundadores da ordem jurídica, um deles é a dignidade da pessoa humana, que inclusive consta lá do inciso 3 do artigo 1º da nossa Constituição. É um fundamento hoje do Brasil, por exemplo, da República Brasileira, a observância, a efetivação, a construção da dignidade humana. Porque não basta estar vivo, é preciso estar vivo e viver com dignidade. Então, da dignidade decorrem várias consequências. Uma delas, a sua pergunta, é a busca pela identidade, a busca pelas raízes, tanto do ponto de vista individual, então você tem a memória individual, quem são meus pais, quem foram meus avós, meus bisavós. É quase que instintivo isso nas pessoas. E do ponto de vista coletivo também. Eu cito aqui os povos indígenas que buscam salvar as suas culturas de um genocídio que não cessa. Então, no caso especificamente do filme, o personagem ele parte em busca da sua raiz, da sua identidade, mais especificamente a ausência da mãe, a identidade da mãe, né? Para que ele possa se sentir uma pessoa mais completa, né? Mais plena. E isto é um direito, eu diria mais, não é só um direito positivado na Constituição, é um direito natural à busca pela identidade. Se você me permite, eu queria até trazer, existe uma linha da ciência que se chama epigenética, ou seja, como a experiência que uma pessoa passa ao longo da sua vida molda o seu próprio DNA. Então, isso é muito estudado, por exemplo, em casos de sobreviventes de genocídios, de extermínios, de ditaduras, que buscam descobrir quem foram seus pais, quem foram seus avós.
Então pensemos naquele jovem que vai a Auschwitz e vê o nome do avô ou da mãe ou da avó que ele não conheceu no memorial e ele se emociona, né? Então hoje é uma linha de estudo e tem relação com isso que você está falando. Eu busco saber quem foi minha mãe, minha avó, meu avô, meu pai, para saber quem eu sou. Sim. Ótimo, ótimo. E aí você vê que a história do Marcelo, ela é uma história subjetiva, né? Mas que posso até dizer que é uma história com H maiúsculo, que é uma história que conta não só dessa ânsia da busca por informações, por identidade num mundo que está praticamente ali, vou até usar uma palavra assim, devastado, digamos assim, né? Por conta especificamente até da ditadura militar. E é engraçado que no filme eles usam a ditadura militar, eles não expressam de que está acontecendo aquilo de forma assim, né, explícita. Ela é um pano de fundo. Ali, exato, cenário, o ambiente é autoritário. É um ambiente autoritário desde o começo, daquele momento que o Marcelo chega no posto, com aqueles policiais procurando informações, e a gente se identifica com um corpo, um cadáver ali. Como se fosse um objeto perdido. Exatamente. Com os cães circundando o cadáver, e essa imagem também me lembra um outro drama, que foi o genocídio de Ruanda, em que as forças das Nações Unidas tiveram que matar cães que comiam os corpos. Nossa. Então, vejam que os dramas se repetem, né? E nesse ambiente sugerido, porque como você disse, no início há aquela legenda, o ano é 1970, ditadura, etc. Mas este pano de fundo, ele se torna mais evidente, não porque o filme diga isso, porque os acontecimentos com os personagens deixam claro que são acontecimentos próprios de um regime autoritário. Sim. Você mencionou o posto de gasolina, quando, não querendo dar um spoiler, mas quando o policial, na verdade, pratica um ato de corrupção, ou uma tentativa de corrupção. Né? Isso é típico de ambientes não democráticos. Então, para quem não conhece, infelizmente, há quem não saiba o que foi a ditadura, ao ver esta cena, a pessoa percebe que não é um ambiente saudável do ponto de vista político, social e na inter-relação entre as pessoas. Né? Sim. Certo, e aí a gente vê todo esse cenário e não tem como a gente voltar ali pela história, né, do Marcelo, que é inegável. Que acho que o foco ali do filme do Kleber Mendonça Filho é mostrar que a história do protagonista ali centraliza na trajetória do protagonista em questão à ausência da mãe. Né? E aí vem para a nossa segunda pergunta relacionada ao direito da família. Como o direito da família lida com ausências parentais que não são apenas físicas, mas também simbólicas ou afetivas? É possível falar em responsabilidade parental para além do cuidado material? Essa pergunta é muito interessante, José, porque, em primeiro lugar, o direito de família, o direito privado no Brasil, sempre foi muito patrimonializado. Então, quem lembra do Código de 2010, o Código Bevilacqua, e depois, ao longo das décadas, percebe que o patrimônio sempre recebeu mais atenção do direito privado do que o ser humano. Eu vou colocar aqui um marco, 1988, a Constituição Federal, né, a vigente. A partir da Constituição Federal de 88, especialmente não só esses artigos iniciais que lançam as bases do país, da República, como dignidade humana, dentre outros, cidadania, né? Sim. Identidade é cidadania. Também está lá no artigo 1º, mas a Constituição prescreve um artigo que é expresso nesse sentido, que é o 227, que trata da família. Um outro direito fundamental, portanto, direitos fundamentais são direitos humanos reconhecidos por uma ordem jurídica e, portanto, também são cláusulas pétreas. Sim. Buscar a própria identidade é uma cláusula pétrea.
E quando a Constituição lança esta nova visão, ela é como se o direito de família, o direito privado, deixasse de ser um direito cuja tônica é o patrimônio, e passasse a ser um direito mais humanizado, não é? Um direito voltado às pessoas, inclusive marcado, no direito de família, pela afetividade. A partir desta constatação é que vem a tua pergunta. Bem, sim, o direito de família, ele estabelece e prevê responsabilidades, por exemplo, materiais. Então, um pai, uma mãe, tem o dever de garantir o bem-estar, a sobrevivência dos filhos. Só que hoje o que se entende é que não é... E se não o fizerem, responderão por abandono material. Só que hoje esta não é a única tônica, a única preocupação do direito para com os filhos. Mais do que isso, sabe-se hoje que além do abandono material, nós podemos ter o abandono físico, então quando o pai ou mãe desaparecem simplesmente, e o abandono afetivo. Embora se diga que amar é uma faculdade, mas prestar assistência material é um dever, sabemos que o bem-estar de uma criança, de um filho, não ocorre, não acontece, se não houver amor, assistência, amparo, orientação, transmissão de valores que permitam a essa criança um dia ser um adulto feliz. Grande parte da violência que nós vivemos hoje na sociedade decorre da ausência dos pais, que mesmo às vezes fisicamente presentes, não orientam, não conversam, não dialogam. Eu sei que não é o título do momento da nossa conversa, mas há aquela outra série, Os Outros, que demonstra isso. Sim. Jovens violentos porque não têm a presença dos pais, que embora morem juntos, estão preocupados com o dia a dia, o emprego, etc. Então, voltando ao filme que nós estamos aqui debatendo, esse filme demonstra uma época em que nós vivíamos sob a Constituição Ditatorial de 67 e que não havia, e quando não existia essa preocupação da lei, mas já existia na vida real das pessoas que buscavam conhecer quem é meu pai, quem é minha mãe, às vezes um preso político desaparecido, um filho desaparecido, sim, que é pior do que um filho que se sabe que faleceu, mesmo que tenha sido assassinado pela ditadura, em que o luto foi permitido. Exato. Né? Então, é muito interessante essa tua pergunta por isso. Então, o direito de família hoje disciplina e determina a possibilidade de responsabilização por abandono material, por abandono afetivo. Certo. É importante que você citou sobre isso, que a gente conta a história também de outro personagem, né? Que é o filho do Marcelo, Fernando também, que ele está naquela situação ali de, digamos, de abandono, não sei, mas infelizmente o Marcelo ele não pode verbalizar ou contar do que está acontecendo, porque o Marcelo literalmente, é um spoiler agora, infelizmente, mas ele está fugindo de um sistema, de uma pessoa, né, que ele conheceu, que teve toda aquela questão da universidade dele lá e teve um desentendimento, e essa pessoa, ela é poderosa, ela é rica, e ela praticamente ela destruiu o centro de pesquisas lá do professor Marcelo. Que queria dar um banho de indústria na universidade. Exatamente, né? E por conta disso, e pela época da ditadura militar, ele se viu ali acuado e ele entrou ali naquele momento de tentar se proteger e proteger o filho, que infelizmente, né, acabou com que o Marcelo ficasse mais ausente. Sim. E a gente vai até para a nossa terceira pergunta, que é: o personagem exerce a guarda do Fernando, o filho, apenas em determinados momentos. Sim. Né? À luz do princípio do melhor interesse da criança, como o direito de família avalia modelos de guarda intermitente ou fragmentada, que foi essa situação. Ele aparecia de vez em quando,
contava uma história ou outra ali para o filho, ele não podia falar o que estava acontecendo, né? Porque ele não queria prejudicar ali ou até traumatizar o filho que estava em época ali de crescimento, uma fase ali e aquela época ali ditatorial, acho que é cruel, né, para a criança estar ali envolvida ou presente. Imagina se é cruel para os adultos que, né, tiveram ali familiares ou pessoas presas. O senhor, é claro, pode falar muito melhor que eu sobre isto. E aí, referente a essa pergunta sobre a guarda ali intermitente fragmentada, e em que medida a instabilidade emocional ou identitária dos adultos deve passar nessas decisões? Perfeito. Essa resposta tem várias óticas também. Sim. No primeiro momento, o fator determinante para se definir que espécie de guarda ou de convivência deve ser estabelecido no caso de um divórcio ou de um falecimento de uma mãe, e há casos em que os avós disputam a guarda com o pai sobrevivente ou com a mãe sobrevivente, etc., é o melhor interesse da criança, que isso também está lá no artigo 227 da Constituição Federal. Então, este é o fator. Então, o modelo de guarda, se é compartilhada, se é unilateral, vai depender do que é melhor para a criança. Isso a ser definido, num caso litigioso, por exemplo, por juízes, assistentes ligados ao setor da saúde, psicólogos e assim por diante. Então, guarda não é privilégio ou punição para os adultos, para os pais. É um instrumento que busca garantir o que é melhor para a vida daquela criança. Ponto. Então, esse é o primeiro momento. Então, hoje, o direito, ele disciplina situações concretas a partir da avaliação de caso a caso. Então, por exemplo, guarda compartilhada, que tanto se comenta, não significa uma divisão matemática na semana. O que significa é uma divisão, um compartilhamento das responsabilidades em relação aos filhos. E que pode ser ideal ou, a depender do caso, considerando as instabilidades dos adultos, pode ser pior. Às vezes uma guarda unilateral pode ser melhor para a criança porque um dos genitores passa por um momento de instabilidade psíquica, emocional, especialmente em direito de família tem muito isso, né? A gente atua em direito de família também lá no escritório, a gente vê muito isso. Então isso é um primeiro ponto muito importante da sua pergunta, né? Sim. Além disso, você menciona, né, o filho do personagem, um garotinho Sim. muito carente, criado pelos avós. Exato. E aqui eu trago um outro aspecto. A família hoje não é apenas a família pai, mãe e filhos, podem ser os avós. Eu próprio fui criado pelos meus avós. Sim, sim. Então isso me marcou muito no filme. Mas ele há um momento, inclusive, que a criança não verbaliza. Você disse isso na sua questão agora. As crianças ainda não têm como verbalizar, elas desenham. Por isso que os especialistas, os psicólogos, os juízes mesmo, os advogados e promotores de justiça, defensores públicos, né? Temos ótimos profissionais nessas instituições especializados nesses dramas. Eles sabem que o desenho da criança, quando fruto de um momento em que ela está relaxada, confiando no seu interlocutor, diz muito. E há um momento em que a criança pede para o avô levar um desenho para o pai. Olha, ele pediu para te entregar isso. Sim, né? Quando o pai vai ler, ele diz assim: papai, eu adoro o vovô e vovó, eles são ótimos, mas eu quero viver com você. E o que mais marca nesse momento é ele dizer: eu estou esquecendo a mamãe. A mãe já havia falecido, né? Nossa. Eu estou esquecendo a mamãe. Venha logo. É como se a criança dissesse: eu encontro a minha mãe convivendo com você. Sim. Por seu intermédio, eu consigo ver mais a minha mãe, conviver mais com a minha mãe.
né? E esse momento é muito marcante, muito marcante no filme. Eu acho um dos momentos mais emocionantes do filme, inclusive. E ele vê o desenho, né? O tubarão, porque tem aquela história a perna encontrada no tubarão, enfim. Então, eu acho que ele é didático o bastante para quem assiste o filme, inclusive para repensar suas posturas como pai, como mãe, como profissional nas varas de família e assim por diante. Né? Sim. E aí, como estamos chegando ao final de mais um episódio, eu gosto de fazer uma pergunta bônus, mas também não é bem uma pergunta, é uma reflexão sobre a história, que normalmente eu faço a reflexão sobre o protagonista, mas não tem como a gente fazer a reflexão sobre as duas pessoas, os dois personagens ali da história, que é o Marcelo e o filho Fernando, né, que você vê ali ao longo, no final da história. Depois tem o final, que eu particularmente achei o final assim, um banho de água fria, porque normalmente corta e você vê aquela vítima, né, que eu não vou dar spoiler, que vocês vão ver aquela vítima estampada no jornal ali de forma sensacionalista, como era naquela época, infelizmente, né, retratada ali, e aquela história ali foi perdida, simplesmente perdida. Acho que a sensação que me passa é que a história foi perdida e que ela foi resgatada depois de muito tempo por aquelas jornalistas, aquelas pesquisadoras jovens, isso. Que elas resgatam fragmentos da história do Marcelo, que elas vão montando, e né, ela vê como se fosse um objetivo de: eu preciso saber mais sobre isso, essa história não pode ficar assim perdida, né? E aí tem aquela troca de conversa dela com o Fernando, que agora o Fernando é um doutor, né? E trabalha lá no mesmo local que era o cinema do avô, do Alexandre. Exatamente. E aí a gente vai para nossa reflexão, é claro. Será, doutor, que ambos os personagens, eles tiveram um final juridicamente feliz? Pensando assim de forma jurídica. É muito difícil definir isso, porque o direito em si, eu não vejo o direito como final, como o objeto buscado. O direito é um instrumento. Sim. E o direito muitas vezes se vê diante do dilema de ter que impor uma solução que não é o ideal, mas é a melhor diante de casos tão complexos, de seres humanos que são tão complexos, e relações familiares e sociais que são tão complexas. Sim. Então, não dá para dizer, pelo menos eu não cheguei nessa conclusão ainda, se tiver um final feliz ou não feliz. O que eu entendo é que a pesquisa daquelas jovens que buscavam informações sobre o passado ajudariam na estabilização de uma ânsia pela busca da própria identidade. Ou seja, isso é memória. A memória, ela tem uma função muito importante, porque eu vou até citar aqui alguns pensadores, né? Jorge Santayana: quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo. Muitas vezes, a gente vê isso, claro, nos grandes fatos da humanidade, como guerras e genocídios, mas também isso vale para a vida particular, para a vida privada das pessoas, eu quero dizer. Não sem razão, muitas vezes o violador da integridade de uma criança ou de uma mulher, por exemplo, foi violado quando era criança. Sim. O ser humano tende a repetir os comportamentos de pessoas que foram seu único exemplo na infância. Então, buscar a memória significa buscar a compreensão do porquê eu sou assim, ou porque minha mãe é assim, ou meu pai é assado. Daí a importância desse instrumento que as meninas, as pesquisadoras, usam e que podem tornar alguém mais feliz. Sim. Quando os especialistas em memória costumam dizer, e isso até uma frase de Hannah Arendt, uma grande pensadora, Hannah Arendt, que afirmou o seguinte, e os especialistas usam muito essa citação: o memorial, quando você vai no museu, no memorial, é um momento do ócio
em que pela contemplação você se reencontra consigo próprio e se reencontra nos outros, porque a coletividade descobre de onde ela vem. Transfira isso para a vida privada do personagem, né? Então, as meninas buscam as informações do passado, buscam dar sentido, porque não basta conhecer o passado, a sua própria identidade. O mais difícil é você dar sentido a esse passado. Então, você descobre que o seu pai ou a sua mãe um dia foram embora. O problema agora é você dar sentido a isso. Por que eles foram embora? Esse é o processo mais difícil do ponto de vista psicológico, do ponto de vista histórico da família ou do personagem, né? E um caminho árduo, porque você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar uma resposta que te deixa feliz ou não. Sim. Então, esse processo para mim ficou muito claro no filme, né? O filme mostra, portanto, necessidades de busca de uma identidade, uma mãe que morreu, que faleceu porque ficou doente, né? E o menininho pergunta para o pai no carro, ela vai voltar? Eu falei, não, filho, ela não vai voltar. Mas ela está aqui com a gente, porque a gente pensa nela todo dia. Sim. Né? Por isso o menino encontra a mãe através do pai, neste filme. Então há esse drama, mas o filme coloca uma esperança, eu acho, que é a busca pela memória, pelo passado. Eu tenho um presente, de certa forma, ou deste modo, porque o meu passado foi construído daquela forma. Né? Passado e presente não são excludentes, como muita gente pensa. Passado e presente são conectados. O meu presente é como é devido ao meu passado. Ótimo, perfeito, doutor. Então é isso, agradeço imensamente por você ter vindo aqui. Eu vou confessar para você que eu aprendi muito aqui com o nosso bate-papo e deixo agora aberto ao seu espaço para falar sobre as suas redes, sobre talvez projetos futuros aí. Obrigado pelo espaço. Sim. Eu quero convidar aqueles que nos assistem ou nos ouvem a acompanhar o nosso novo programa pela Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, sobre direitos humanos, né? Direitos humanos com Flávio Bastos. Eu farei algumas entrevistas. Tema este, por exemplo, intimamente relacionado à nossa conversa de hoje. Sim, ótimo. O direito à identidade é um direito humano, natural, ao meu ver, inclusive. E teremos convidados aí bacanas, especialistas. Vamos abordar o tema dos direitos humanos hoje no mundo, um mundo completamente em mudanças muito rápidas. Falaremos sobre o racismo, falaremos sobre povos indígenas, falaremos sobre os direitos LGBTQIA+, sobre urbanismo e direitos humanos. Então, só para começar, teremos convidados aí de primeira linha. Legal. E estão todos convidados, né? E deixando a mensagem de que nós precisamos cuidar das nossas crianças, dar atenção a elas para que elas sejam cidadãos mais felizes, e cidadãos mais felizes criam um país mais feliz. Ótimo, perfeito. Agradeço novamente, doutor, pela sua presença aqui ilustre e agradeço a você que está aí conosco, que nos acompanhou até este momento, com todos nossos bate-papos aqui, referente ao Marcelo, referente às famílias que passaram por aquela época. É muito importante isso ser relembrado e reforçado, né, de que situações como essas devem ser ou pesquisadas, doutor, ou analisadas, para que sejam retratadas de forma ali fidedigna e para que não aconteça novamente. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. Então agradeço novamente você e, é claro, até o próximo episódio. Eu aguardo você. Até mais.